Olha a Tiffany aparecendo na tela. Pronto. Agora já começou a gravar. Às vezes, quando tem muita gente, ele já demora um pouquinho. Mas agora já começou. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo, né, o nosso vídeo. Para quem está aqui ao vivo, bom dia. Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai conversar. Vocês viram, né? Já viu sobre as bases, as principais bases que a gente tem em utilização da cosmetologia, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar, e ele está passando aqui antes do. Só ver que o negócio, que você estava passando sozinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas áreas relacionadas à cosmetologia, onde são utilizados cosméticos de forma específica, tá? Locais onde a gente vai atuar para ter o melhoramento relacionado a alguns dos aspectos da nossa pele. Então, a gente vai falar hoje, principalmente, né, nesse primeiro momento, sobre a cosmetologia relacionada aos hidratantes, que são cosméticos fundamentais para manutenção da saúde da nossa pele, né? Então, esses cosméticos hidratantes, a gente vê uma utilização já há quantos e quantos milhões de anos aí que a gente tem cosmético hidratante sendo utilizado. Na realidade, aí brincando, né? Milhões de anos os dinossauros não usavam, não, mas a gente está há muito tempo, até porque na antiguidade a gente tinha é, já historicamente a gente já consegue ter relatos de locais onde aqueles seres humanos pré-históricos já utilizavam algumas misturas de plantas, faziam macerado de determinadas folhas, faziam macerado de determinadas plantas e passavam na pele com várias funções. Mas a principal delas era a função hidratante para não permitir a perda de líquido, para manter a retenção de líquido na pele, principalmente em locais muito secos, em regiões desérticas, onde eles tinham que atravessar durante meses essas regiões, e era necessário você utilizar ali naquela pele algum produto que bloqueasse ou que impedisse a perda, né, de líquido da pele para que você não tivesse um processo de desidratação. Primeiro, dessa camada superficial e depois do organismo como um todo. Então, a utilização de hidratantes, ela já é muito antiga, ela já é muito consolidada e a gente já tem relatos aí de muito tempo sendo utilizado. Passando depois para a nossa cultura popular, onde a gente tem a utilização de várias plantas medicinais aí no interior, naqueles povos mais tradicionais, nos povos indígenas, como, por exemplo, o quê? Da nossa cultura popular que a gente utiliza como hidratante. A babosa, né? Então, a babosa conhecidíssima, famosa, que a gente utiliza como hidratante, inclusive, aí hoje a gente tem a finalidade principal dela. Meu Deus, o que que o. Só um instantinho, gente. O que que a pandemia faz com os cabelos da gente? Chagas abertas, coração ferido. Né? Precisando de um cabeleireiro e não tem, né? Mas fazer o quê? Estamos trancados dentro de casa. E aí, a babosa hoje tem uma função tradicional, principalmente do ponto de vista capilar, mas a sua viscosidade, o líquido viscoso que ela tem, possui no seu manto, se utilizado com a finalidade de oclusão, tá? A gente pode ter essa situação também de você utilizar relacionada a hidratante. Professor, preciso falar com você, não é? Tá, Rochelle, aí você me lembra no final da aula, tá certo? Eu não vou me lembrar, não. Então, você vai ter a questão da hidratação, algumas considerações, elas precisam ser
levadas em conta. A primeira delas, que vocês estão vendo aí, é em relação ao nosso manto hidrolipídico. O que é esse manto hidrolipídico? O manto hidrolipídico, pessoal, é uma parcela da nossa pele que tem a função de hidratar a camada córnea, ou seja, aquela camada mais superficial da nossa pele, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter a manutenção de alguns aspectos relacionados à pele que são muito importantes, inclusive, para evitar lesões. Então, a gente mantém a flexibilidade da pele, a gente forma, né, uma barreira de proteção ácida que impede que agentes externos, que a gente tenha agressões do meio ambiente a essa pele. E aí, essa constituição do manto lipídico, quando a gente está trabalhando em relação a esse manto lipídico, ele é uma emulsão, e essa emulsão, ela é uma emulsão natural, uma mistura de substâncias que é composta de suor, obviamente, porque o suor é um líquido jogado acima, né, para cima da nossa pele, pela musculatura das glândulas sudoríparas. Além disso, a gente tem lipídios epidérmicos, então aí entra também a camada serosa da nossa pele, e o fator de hidratação natural, que a gente vai falar mais aí na frente, conhecido também como NMF, além do sebo, certo? Então, todas essas substâncias juntas formam um manto hidrolipídico, que aí mantém a flexibilidade, como eu já falei, e ela evita alguns problemas de pele relacionados a infecções, lesões, dentre outros processos. A outra parte importante relacionada à hidratação que nós temos é a nossa barreira de queratinócitos. Quando a gente estava falando lá no início da nossa disciplina, numa das primeiras aulas, a gente falou sobre o processo de constituição da nossa pele. Lembram? Em que nós mostramos as áreas de constituição da pele, desde a camada basal até chegar nos corneócitos lá em cima. Lembram que a gente falou? Então, dentro dessa composição da pele, vocês lembram que a gente tem uma camada chamada de camada espinhosa. E essa camada espinhosa, por conta da sua, inclusive, eu ia falar especificidade como se fosse de espesso, mas não é. A sua espessura, tá? Devido a essa sua espessura, a gente acaba também evitando a perda de líquidos, porque esse líquido ele não consegue atravessar essa barreira, que é grossa, que é espessa, tá? Cláudia, infelizmente a gente não teve como gravar a palestra, tá? Foi um pedido da palestrante, tá? Para que a palestra não fosse gravada, porque ela trabalha com essas palestras. Então, se gravasse, ela ia perder o trabalho dela, né? Entendeu? Então, por isso que ela não foi postada lá no Moodle, tá? Às vezes a gente, né, tem que aceitar aí, porque ela veio de bom grado, de graça, não paguei, não tem nem dinheiro, mas aí a gente aceitou a condição da empresa dela, tá bom? E aí, gente, por conta dessa barreira de queratinócito, a gente evita também uma perda de água relacionada a esse aspecto. E a gente tem, por último, também voltado à parte de hidratação, uns componentes da pele, eles são coletivamente chamados de fatores de hidratação natural. Esses fatores, presta atenção nisso daqui, tá? Os fatores de hidratação natural, deixa eu pegar só um. Pronto. Esses fatores de hidratação natural, conhecidos como NMF, eles ocorrem naturalmente na nossa pele, tá? Só que a gente, na cosmetologia, já conseguiu produzir determinados hidratantes, determinados cosméticos hidratantes que utilizam o fator de hidratação natural através de uma administração tópica para que a gente trate a pele xerótica, ou seja, a pele seca, aquela pele que vai ter uma diminuição na concentração de água e de umidade natural daquela pele. E aí o papel desse
fator de hidratação natural é ele manter a hidratação adequada da pele, tá? Então, a hidratação do extrato córneo, como a gente já conhece, o extrato córneo, a camada mais externa da nossa pele, ela cumpre essa hidratação 3 papéis principais. Primeiro, mantém a plasticidade da pele, e aí essa plasticidade da pele, quando a gente fala de plasticidade, vocês vão lembrar de uma palavra, estrutura. Manter a plasticidade é manter a estrutura da pele. Se eu mantenho a pele estruturada, eu protejo essa pele de quê? De danos. Então, é mais difícil que a pele seja danificada. Esse é a primeira função, tá, da hidratação adequada do extrato córneo, que é mantida pelo NMF. Segundo, ele permite que a gente tenha enzimas hidrolíticas no processo de escamação da pele. Então, o processo de escamação da pele, a gente sabe que é um processo natural, de renovação. Quem é que promove essa renovação, essa descamação? São as enzimas hidrolíticas que vão quebrando, tá, a ligação desses corneócitos nessa camada da nossa epiderme. Então, essas enzimas, como o nome está dizendo, enzimas hidrolíticas, significa que elas só funcionam na presença de água. Então, se eu tenho um fator natural que mantém a quantidade de água na pele, ele mantém o ambiente propício para que essas enzimas atuem. Se a pele estiver seca, a enzima não atua. Então, a gente acaba perdendo essa renovação celular. É o ponto 2 de função. E o ponto 3 é que essa hidratação contribui para a função ótima da barreira do extrato córneo. Tá? Então, a gente forma uma barreira natural de proteção contra micro-organismos que é muito, muito importante para a gente evitar infecções e inflamações recorrentes da nossa pele. Afinal de contas, a gente sabe que a pele, ela possui uma camada bem junta. As células da pele, vocês sabem, elas são chamadas de células justapostas, porque elas estão justinha uma com a outra, mas a gente tem entradas. A gente tem a entrada das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas, que esses micro-organismos podem acabar entrando e causando infecção ali no começozinho do folículo piloso. Então, essa hidratação também contribui para a função ótima da barreira do extrato córneo, tá? E aí, gente, uma coisa interessante, que vocês até, eu acho que eu tenho um material sobre essa hidratação de pele baseada no NMF, eu vou colocar para vocês lá no Moodle também, esse materialzinho para vocês lerem. Esse NMF, pessoal, ele é composto principalmente de aminoácidos livres e vários derivados, tá, desses aminoácidos. Vocês, inclusive, podem encontrar alguns deles em formulações cosméticas. A gente, inclusive, vai falar sobre elas hoje. Vou dar exemplos de formulações cosméticas para vocês. A gente tem, por exemplo, tá, como aminoácidos livres e os derivados desses aminoácidos. A gente tem o PCA, o ácido urocânico. Ácido urocânico, para quem nunca ouviu falar, é um absorvedor natural de radiação ultravioleta. Então, além disso, né, ainda ajuda na proteção da pele contra a radiação UV. Tem a presença de sais inorgânicos, tem açúcar, tem ácido lático, tem ureia, que é um hidratante potente, vocês sabem, vocês já viram provavelmente aí algumas substâncias de alta hidratação, que na formulação a gente tem ureia. Vou mostrar também para vocês algumas formulações relacionadas a isso. E aí, dentre esses sais inorgânicos que a gente tem nesse NMF, a gente tem também cloreto, fosfato, citrato de sódio, cálcio, magnésio. E aí, a composição dele é a mais diversa possível, tá? Sendo, né, armazenado lá nos corneócitos, e ele inclui mais ou menos 10% aí do peso do corneócito, tá? Então,
Nesse caso, esse NMF é importantíssimo para a hidratação da nossa pele. Beleza? Posso passar? Entendido que esse NMF é formado por diversas substâncias umectantes, altamente eficientes, que, inclusive, ele suga a umidade da atmosfera e retém essa umidade dentro do corneócito, tá? Então, é uma substância importantíssima na hidratação da nossa pele. E aí, falando, então, de cosméticos em geral, inclusive aqueles que usam o NMF como um dos seus fatores, a gente tem a ação desses hidratantes. Como é que eles agem? Como é que eles podem causar uma hidratação? Como é que eles podem causar uma hidratação na nossa pele? Através de 3 mecanismos principais, tá? Quais são esses 3 mecanismos? Vocês já ouviram falar de oclusão, umectação e hidratação, propriamente dita? São formas. Quando eu digo mecanismos, são formas de a gente criar uma hidratação na nossa pele. É a mesma coisa de eu dizer o seguinte: como é que eu posso deixar uma pessoa molhada mesmo, líquido, tá? Eu posso pegar um balde e jogar naquela pessoa, ou eu posso simplesmente jogar aquela pessoa dentro de uma piscina, é um outro mecanismo. Eu posso pegar uma roupa daquelas bem quente e botar ela lá na Barra do Rio Branco, no pingo do meio-dia, vai ficar molhada, mas é de suor. Então, existem vários mecanismos para eu fazer alguma coisa com alguém. Da mesma forma, como para eu trabalhar uma hidratação, eu posso agir de diversas frentes, umas funcionando melhores do que as outras, dependendo do tipo de pele da pessoa. E aí, como é que esse mecanismo ele acontece? Vamos lá para a gente conhecer. O primeiro, pessoal, é que eu tenho um hidratante que ele age por oclusão. O que é agir por oclusão? É eu reduzir, vou até escrever aqui, quando eu estou falando de oclusão, eu estou falando de reduzir a evaporação, tá? Então, eu estou reduzindo a evaporação da pele. Por quê? Para eu impedir a perda de água. Então, quando eu tenho um hidratante que o ativo desse hidratante ele promove uma redução na evaporação, impedindo a perda de água lá do extrato córneo, eu estou tendo um hidratante que age por oclusão, tá? E aí os produtos que a gente tem que usam esse processo de oclusão, tá? São aqueles, pessoal, que têm uma base lipídica. Então, aqueles que têm uma base lipídica, eita o tamanho do acento, tem uma base lipídica, eles agem por oclusão porque eles formam uma barreira protetora na pele, e aí essa barreira protetora na pele impede que a água que está no extrato córneo evapore. Entendido? Deu para entender? Balança a cabeça, Tiffany. Beleza, eu sei pela Tiffany que vocês entenderam, tá? E aí, pessoal, esses produtos, eles são as emulsões cremosas, eles são aquelas emulsões que têm óleo vegetal na composição, tá? E aí, a gente tem a indicação dos hidratantes que são utilizados por oclusão para aquelas pessoas que têm a pele seca, principalmente. Já que pessoas que têm a pele oleosa, elas já têm uma camada que impede a evaporação. Então, eu não preciso mais colocar ali um óleo, porque a pessoa ela já tem uma pele oleosa. Então, a hidratação por oclusão, onde eu utilizo, né, emulsões cremosas com óleos vegetais na sua composição, é indicada para a pele seca.
certo? Agora, quando eu tenho um mecanismo de ação por umectação, uma hidratação por umectação, isso significa o quê? Que esse produto, pessoal, ele vai captar ele vai captar o quê? Ele vai captar a umidade que está no ar. Isso aqui são gotinhas, tá? Então, ele vai captar essa umidade que está no ar, e aí ele vai utilizar essa umidade na hidratação do tecido, para que a gente mantenha a emulsão natural da pele. Então, vocês viram também com a professora Alana que para eu ter uma emulsão, eu preciso ter uma mistura entre o quê? Óleo e água. Água e óleo. Óleo, água, óleo. Né? Então, eu vou ter aí partes dos dois aspectos. Se eu tenho, por exemplo, uma pele, já estou dando um spoiler, então, que ele é utilizado por umectação, principalmente para a pele oleosa. Eu quero criar uma emulsão natural, e eu tenho uma pessoa que ela tem uma pele já oleosa, para que eu crie uma emulsão natural, está faltando o quê? A água. Então, o que é que essas substâncias fazem? Elas captam a água do ambiente, essa água vai se misturar com os lipídios da minha pele e vai manter a emulsão natural da pele. E aí, nesse tipo de hidratação, os cosméticos que são mais utilizados, pessoal, nesse tipo de hidratação, são aqueles que vão ter gliceróis e uma substância muito utilizada, que vocês já viram, inclusive, em embalagens de shampoo, que é o D-pantenol. Então, D-pantenol, que vem de um nome aí, né? Uma grande marca está relacionada ao nome dessa substância, né? Pantene, de pantenol, tá? Então, são cosméticos que possuem geralmente gliceróis, D-pantenol, e, como eu falei, são utilizados e indicados muito melhor para peles oleosas. Por quê? Porque essa pele, junto com a água do ambiente, forma uma emulsão natural em cima da nossa pele que mantém essa hidratação, tá? E aí, inclusive, essas substâncias que agem por hidratação através da umectação, ela ocorre tanto na superfície da pele, quanto por mecanismos intracelulares. Dentro das células da pele, a gente também tem a captação da umidade do ar indo e formando parte do citoplasma dessas células da nossa pele. Tá? Então, ela age também intracelularmente. É mais profundo dentro da célula da pele do que o hidratante que age por oclusão. E, por último, a gente tem aqueles que são chamados de hidratantes ativos. Aqueles que promovem uma hidratação ativa. O que são aqueles produtos que promovem hidratação ativa? Eles são emulsões que têm a destinação de promover a hidratação da pele por oclusão e umectação. Então, ele junta os dois anteriores. Então, a gente vai ter cremes ou loções que a gente tem uma fase lipídica que desempenha a função de hidratante de oclusão, porque a gente viu que o lipídio forma uma camada por cima da pele que impede a perda de água, e a gente vai ter alguns ingredientes que são higroscópicos, deixa eu anotar até aqui, a gente vai ter uma parte lipídica, e a gente vai ter uma parte, aí eu vou escrever até o nome todo aqui para vocês anotarem, uma parte, aqui é um G, tá? Higroscópica. Higroscópica. O que é higroscópica? Que puxa a água do ambiente. Tá?
tá? A gente vai ter uma parte lipídica, que vai fazer a oclusão, e a gente vai ter uma parte higroscópica, que vai propiciar a umectação. Então, enquanto eu tenho uma substância que impede a evaporação, eu tenho uma que puxa a umidade do ar. E aí, esses ativos, quem é que pode me dar um exemplo? Aí, vocês vão de concordar comigo que eu tenho uma hidratação ativa, que ela promove tanto a oclusão quanto a umectação. Então, é uma hidratação mais potente. Ela está agindo das duas formas. E aí eu tenho substâncias que podem promover, né, essa hidratação ativa. Como, por exemplo, quem? Já citei o nome dele hoje. O dela. Aqueles hidratantes que possuem aqueles hidratantes que possuem um alto potencial hidratante, que a gente tem a ureia. Então, ureia, ácido hialurônico, por exemplo, tá? São chamados aí, né, de hidratantes biológicos, inclusive, porque as duas substâncias a gente tem no nosso corpo. Então, esses hidratantes biológicos, eles são utilizados desde peles normais até peles secas ou extremamente secas, tá? Porque a gente vai trabalhar agora a hidratação por dois caminhos diferentes, tanto a oclusão quanto a umectação. Ficou bem claro para vocês esses três mecanismos? Em que um tem uma camada que impede a evaporação, a outra tem um mecanismo que puxa a umidade do ar e traz para a pele, e o outro que ele junta essas duas formas. Junta esses dois mecanismos para promover uma hidratação mais potente. Tá certo? Então, esse aqui é mais potente. Tá? Mais potente, porque age por dois mecanismos. Aí, pessoal, eu quero mostrar aqui um vídeo para vocês, eu só não sei se vocês vão escutar, mas deixa eu ver aqui. Se vocês não estiverem escutando, vocês me falam. Espera. Que eu vi aqui uma parada que vocês conseguiriam escutar o áudio do vídeo. Espera aí. Vê se dá para vocês escutarem. Opa. Se você quiser conhecer alguns ingredientes. Vocês estavam escutando? Perfeito, dá para ver o som normal? Sim, professor. Então, pronto. Esse videozinho, ele vai falar sobre ingredientes é ótimo, mais cearense impossível. Ingredientes ativos que a gente usa nos cosméticos das três formas diferentes que eu falei agora, tá? Então, esse videozinho, ele tem 7 minutos. Eu vou, inclusive, colocá-lo, ele vai estar incorporado na gravação da nossa aula, mas o link dele, eu vou colocar em separado, tem lá no Moodle, tá? Para vocês assistirem, se vocês quiserem depois, só esse vídeo. Ele tem algumas informações bem interessantes sobre esses ativos que a gente vai utilizar nos cosméticos hidratantes. Então, eu não vou ter como, quando o vídeo está passando, eu tenho que ficar lá na tela do vídeo. Eu não posso sair da tela de lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevem, vocês abrem o microfone e falam, que eu preparo o vídeo lá e eu fico escutando a dúvida, porque eu não vou conseguir ler no chat, tá certo? Porque eu tenho que ficar com o vídeo aberto lá no YouTube. Então, eu vou botar o vídeo de novo e alguém só abre o microfone e me confirma. Tá dando para escutar, professor? Aí vocês continuam, tá? Se você quer conhecer... Não tá passando direitinho, não, professor. Já deu ok? Tá, não? Opa, peraí. Aqui tá travado. Tá travado. Tá travado? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar só o link e vou colocar lá no Moodle para vocês e depois vocês assistem, tá bom? Tá certo. Que tá travando, aí fica ruim e algumas pessoas vão dar uma olhada. Deixa eu, inclusive, botar logo, pra eu não esquecer. Aqui. Estou na sala aberta aqui.
eu faço as avaliações desses vídeos, a gente tem que ficar catando, assim, qual é o melhor vídeo, porque tem uns que, pelo amor de Deus, tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente olha no YouTube, porque tem umas aí que ensinam cada coisa errada pra gente. Tem umas lá que eu vi, como fazer sabonete. Aí, quando você vai olhar o modo como a pessoa está formulando o sabonete, corajoso é quem tem coragem de passar o negócio aí na pele. O negócio desse aí na pele, porque... Pronto, hoje é 16. 16/3/2021. Atividade. O Moodle hoje está uma benção. Pronto. Aqui qualquer coisa demais, eu esqueço, fica tudo me matando. Pronto, já está lá. Então, depois da aula, vocês dão uma olhada, tá? Coloquei, depois eu vou colocar a nossa aulinha também e depois a gravação, tá? Deixa eu sair aqui e a gente continua a aula. Opa. Estão vendo de volta a tela com as substâncias? Estão, né? Então, pessoal, meu Deus, o que a professor está falando aqui? O homem começou a falar aqui no... Pronto. Então, gente, seguinte, ó. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá, de substâncias ativas que a gente utiliza como componentes de cosméticos hidratantes. Alguns deles, né, bastante conhecidos, já famosos, antigos, muito utilizados, como é o caso de manteiga de karité. Meu Deus, manteiga de karité eu acho que é do tempo da minha mãe, da minha avó, tá? Antiguíssimo, mas ainda hoje muito utilizado, certo? A gente tem aloe vera, que é a famosa babosa. A gente tem aquaporine, que é mais novo, mais moderno. A gente tem a ureia, a gente tem o ácido hialurônico, dois hidratantes biológicos que promovem a hidratação através do mecanismo de hidratação ativa. Tá? A gente tem várias substâncias. Glicerina também, super antiga, né, na utilização. Então, muitas dessas substâncias a gente pode utilizar como processos, substâncias ativas dentro da composição desses cosméticos que a gente está falando, tá? Então, promovem uma boa hidratação, além de que muitos deles também têm outras finalidades, antissépticas, anti-inflamatórias, que a gente vai conhecer quando nós estivermos mostrando aqui as formulações desses produtos, como a primeira delas, né? A lantoína, vocês estão vendo aí. Lembrando, não estou ganhando nada desses produtos aí, nada, tá? Nunca mandaram para minha casa. Então, eu botei a foto, são exemplos que a gente tem no mercado, mas nunca mandaram, inclusive, se alguém conhecer e quiser dizer, olha, meu professor fulano aí, que é dono da Bioexotic, mostrou seu produto lá, o endereço dele, inclusive, é esse, tal, depois eu passo para eu receber recebidos, tá? E aí, pessoal, o primeiro deles, né, a gente tem a lantoína. A lantoína também é uma substância relativamente antiga, tá? A gente a utiliza há algum tempo. A lantoína, ela tem a função de ser renovadora celular, utilizada em cicatrização de feridas. Por quê? Porque ela possui duas ações. Ela tanto tem ação hidratante, por si só, quanto ela tem uma ação queratolítica. Essa ação queratolítica, ela é muito importante na cicatrização. Então, a gente vê a utilização de lantoína em substâncias manipuladas, a gente tem muita composição de alantoína em substâncias manipuladas, utilizadas em ambiente hospitalar, principalmente por enfermeiros que trabalham com essa parte de ferimentos,
tá? Ah, então significa que ele é um fármaco, ele é um medicamento? Não, não é um medicamento, é um cosmético que tem ação hidratante, mas que a gente tem esse plus, essa característica a mais de auxiliar na cicatrização, tá? Então, isso é uma coisa positiva que a gente tem em relação a esse cosmético. Por quê? Porque a alantoína tem propriedade, além de tudo, estimulante da pele, esfoliante, diminuição de porosidade da pele, então ela ainda também, né, faz com que haja uma minimização do tamanho dos poros, o que acaba impedindo processos de infecção, tá? Lembrando que a alantoína, ela é um processo, ela é um composto orgânico, tá? Então, a alantoína é um composto orgânico que tem também, a gente tem produtos com alantoína, não sei se vocês já viram, com o nosso parceiro, a Adicus. A Adicus, ela tem uma linha também com a alantoína, certo? Alguém levantou a mão, a Jéssica. Oi, Jéssicas. Professor, Diga. esse cosmético, ele age de qual forma daquelas que a gente estava falando? Por oclusão, umectação ou hidratação? A alantoína, ela age por umectação. Certo, obrigada. Tá? Agora, por exemplo, nesse produto aqui, ó, nesse produto, ele tem a ureia presente também. Tá? Então, nesse produto, nessa formulação, a gente vai ter a atividade de hidratação ativa. Agora, uma coisa que eu não quero que vocês confundam, não quero que vocês confundam. A gente está falando da alantoína, ela é o quê, pessoal? Ela é o hidratante? A alantoína é o hidratante em si? Ela é a substância ativa que tem ação hidratante. Quando eu pergunto, tá, Jéssica, se essa substância ela age por oclusão, por umectação ou como hidratante ativo, leio já, Cláudia, eu tenho que pensar na formulação. Então, não é a alantoína que tem função umectante, não é a alantoína que tem função oclusiva. A formulação como toda, é que vai ter essa função. Essa daqui, por exemplo, por que ela não tem ação oclusiva? Por que ela não age por oclusão? Olhem aí para a formulação e para o produto. Porque eu sei que ela não tem uma ação de oclusão. O que vocês podem me dizer, olhando para o produto? Porque ela não tem nenhum óleo vegetal em sua composição? Porque ela é, ó, livre de óleo. Então, eu não tenho como ter uma atividade oclusiva, porque a atividade oclusiva, ela precisa ter na sua composição um lipídio que vai formar a camada que vai evitar a evaporação. Agora, eu posso produzir, Jéssica, uma formulação em que eu tenha a alantoína, eu tenha uma base oleosa ou um outro ativo que tenha característica lipídica, posso. Aí a alantoína nessa formulação vai ter um mecanismo, o produto em si vai ter um mecanismo por oclusão. Deu para entender? Então lembrem, sim, professor, obrigado. O mecanismo ele é a fórmula como um todo, tá certo? Cláudia, professor, uma dúvida. O senhor acha que a prata coloidal serve para cicatrizar úlceras vasculares? Jesus, pergunta de vestibular uma hora dessa. Vamos lá, deixa eu raciocinar aqui, tá? Prata coloidal para úlcera vascular? Deixa eu ver, eu não me lembro. Rapidinho aqui, peraí. Deixa eu só ver o mecanismo de ação dela. Ah, tá. Pesquisando no porque Google, ela né, age. professor? Como é? Pesquisando no Google, né? Exatamente, mas o Google tá aí para isso. Agora,
A gente precisa saber onde pesquisar no Google. Aí tem uma diferença. Verdade. Tem que saber filtrar. Gente, por que eu estava querendo olhar o mecanismo da prata? Porque a gente tem muitos medicamentos que são à base de prata. Por exemplo, a sulfadiazina de prata, que a gente utiliza para queimadura. Acho que é um medicamento para queimadura mais antigo que a gente tem, é sulfadiazina de prata. E eu queria saber se a prata coloidal ela tem o mesmo mecanismo, e tem, da sulfadiazina de prata, que é o quê? Ela é antibacteriana, ela tem atividade antimicrobiana. Então, nesse caso, tá, a cicatrização, Cláudia, ela se dá por forma indireta. O que é cicatrização por forma indireta? A partir do momento em que eu evito uma infecção naquele local, eu evito também a inflamação. E quando eu evito a inflamação, eu favoreço a cicatrização. Então, não é uma atividade cicatrizante direta. É porque a partir do momento em que eu evito a infecção, eu evito a inflamação, e aí eu favoreço a cicatrização. Deu para entender? Quem foi que perguntou? A Cláudia. Sim, pronto. Então, não é uma ação direta, tá? É uma ação indireta. Mas isso já é conhecido. Sais de prata, eles têm atividade antibacteriana, né? Já há muito tempo, tá? Aí eu queria só ver se a sulfadiazina de prata, se essa prata coloidal tinha o mesmo mecanismo. Pelo que eu vi aqui, ela tem. Vamos nós. Deixa eu ver onde é que eu estava. Pronto. Então, a lantoína, nesse caso aqui, é utilizado em uma formulação com a ureia. A ureia vai promover também uma hidratação mais profunda. Em geral, ela é utilizada na faixa de 0,1 a 5%. Então, pessoal, essa aula aqui nossa, a gente tem várias formulações, tá? Então, guardem essa aula para vocês. Tá? Depois vocês terem essas formulações aí, né? De graçazinha, tá? Que eu estou dando para vocês. Então, ela geralmente é usada na faixa de 0,1 a 5%. É utilizado na forma de creme, loção e shampoo. E aí, se ela for utilizada nessas formulações, a gente põe de 0,2 a 2%. E aí, um exemplo de formulação, a gente tem um creme hidratante para os pés. A região dos pés, geralmente, é uma região mais ressecada. Vou sim, Ana. É uma região mais ressecada. E aí, a gente promove, né, o encontro da lantoína, 3%, ureia, 5%, o ácido salicílico, que favorece a descamação, a entrada dessa umectação, 6%, e o creme base, que a gente pode utilizar para 30 gramas, o famoso QSP. O que é esse QSP? Vamos ver quem é que sabe. Quando a gente tem lá na formulação do medicamento ou do cosmético manipulado, tem lá tudinho, aí no final tem creme base QSP. Sabe o que é? QSP, pessoal, significa quantidade suficiente para. Nunca esqueçam disso. Quantidade suficiente para. Aí tem 30 gramas. Por que quantidade suficiente para? Porque quando eu junto, eu digo lá que o creme, suponhamos, ele tem 30 gramas. Então, eu boto a lantoína, boto a ureia, boto o ácido salicílico. Juntando essas três substâncias, vamos supor que eu tenho 4 gramas já. Aí, agora, eu vou completar com o creme em uma quantidade suficiente para formar 30 gramas. Então, eu boto 4 gramas dessas três substâncias, mais 26 gramas do creme base. Entendido?
Então, eu junto essas substâncias e depois eu completo. É uma quantidade suficiente para 30 gramas. Eu tenho 4 gramas disso daqui, por exemplo, eu inventei agora, tá? Uma quantidade. Eu junto com 26 do creme base, para no final eu ter as 30 gramas. Então, nas fórmulas manipuladas, vocês sempre vão ver lá no final essa QST, quantidade suficiente para. Outro exemplo que a gente pode ter de formulação ativa para hidratação é o aloe vera. Aloe vera. Eita, o trovãozão chibata que deu aqui agora. Esse aloe vera, a gente tem o nome popular de babosa. Professor, o senhor acabou com a minha infância, porque eu achava que a aloe vera era um negócio muito mais chique, muito mais caro. Aloe vera é a mesma coisa de babosa? Sente e chora, tá? Se você comprou a aloe vera bem mais cara, porque no mercado São Sebastião vende bem mais baratinho. Então, o aloe vera é a famosa babosa. Gente, né, porque assim, agora, nossa, que piada triste, eu ia dizer, não é babando não, mas a babosa é assim, uma planta sensacional, tá? Serve para uma reca de coisa. Assim, é top, né? A babosa é top das galáxias. Então, essa planta já utilizada há muito tempo. Aqui em casa eu tenho nas carradas, ali no quintal. Né? Se a gente tivesse no modo presencial, eu ia dar umas mudinhas de presente para vocês, né? Como a gente não está, eu me livrei dessa obrigação. Então, a Jéssica, eita, que é hoje que eu uso as babosas do meu quintal tudinho. Então, gente, a babosa, ela, ao penetrar profundamente nas 3 camadas da pele, porque ela tem um processo, né, a aloe vera, ele tem agora, obviamente, tá, que quando a gente está falando da utilização, né, a produção cosmética, a gente não pega simplesmente a babosa, tritura e enfia lá, não, é purificada, tá certo? Então, ela consegue penetrar nas 3 camadas da pele, tanto na derme, quanto na epiderme, quanto na hipoderme, porque ela possui substâncias como lignina e polissacarídeos, tá? E aí essa aloe vera, ela restitui o líquido da pele que foi perdido, reparando os tecidos lá da hipoderme até a epiderme, principalmente quando a gente está tratando queimadura, seja ela de sol ou seja ela de fogo, além de fissuras, corte, raladura. Quando a pessoa, aí eu odeio essa palavra, mas o pior é que a palavra correta, tá? Esfolado e perda de tecido. Você sabe o que é esfolado? A gente fala brincando, né? Mas a palavra correta é essa mesmo, tá? Ver se alguém acerta. É quando a gente perde uma parte da pele, porque ela foi arrancada, tá? Então, quando a pessoa diz assim, eu vou esfolar, é quando, sabe aquele filme, qual é o filme? Não, meu Deus. O Auto da Compadecida, que o caba diz que vai pagar, que tem que fazer um contrato, não sei o quê, e aí, se não pagar, ele ia esfolar, que é ele ia arrancar uma tira de pele. Quem não assistiu é que esse filme é antigo, né? Vocês são novos, vocês não lembram desse filme, não. Mas aquilo ali é esfolar, tá certo? Então, em alguns acidentes, agora falando sério, obviamente, né? É uma situação muito triste. Mas aqueles acidentes que vocês já devem ter visto, que acontecem muito naquelas regiões da Amazônia, onde a pessoa perde o couro cabeludo porque engancha no motor, né? Daqueles barcos e tal. Por isso que aqueles barcos, eles têm que ter uma proteção, tá certo? Por conta exatamente disso. Pronto, Elisângela, né? Acidente de moto, exatamente. Então, quando tem perda de tecido, a gente usa uma camada de aloe vera por cima, tá? E aí, esse aloe vera,
ele pode ser utilizado como recomendação de uso de 3 a 40%, e ele pode ser em creme, gel ou loção, tá? Em que situações a gente pode utilizar? Nessas aqui de cima. E aí, um exemplo de formulação, a gente tem, inclusive, a utilização em gel para pessoas que estão em tratamento contra o câncer, que é um gel pós-radioterapia. Não sei se alguém aqui, né, já passou por isso, conhece alguém que já passou, né, para a situação de você precisar fazer uma radioterapia. Você tem em algumas situações de radioterapia, você tem um ressecamento muito forte da pele. A pele, ela fica ressecada, ela fica, o lábio, né, fica rachado. A Isabelle, ó, tá dizendo que já fez. Você chegou a ter, Isabelle, esse tipo de reação? Pronto, a Isabelle disse que teve. Então, a pele fica muito ressecada, com rachadura, né? A Elisângela responde já. Com rachadura, e aí você pode fazer um gel, tá? De aloe vera, que é 40% de aloe vera, somente, então é só a babosa, e o gel base que você vai utilizar, aí o gel base, né, a gente tem no mercado vários tipos de base para gel, você escolhe a que for mais conveniente para você, em quantidade suficiente para 100 ml. Então, se você utilizar aloe vera líquido, que é aquele líquido da babosa, por exemplo, você coloca 40 ml e 60 do gel base, para no final, né, formar um produto aí que ele tenha um produto de 40% de concentração, e aí você aplica 3 vezes ao dia nessa região afetada, para você colocar aí, aumentar a hidratação, diminuir aqueles sintomas, aqueles sinais, principalmente na radioterapia. Então, para não dizer que eu estou mentindo, a gente teve aí uma amiga nossa que já fez e viu aí que existe esse efeito colateral que muitas pessoas reclamam. Alguém fez uma pergunta, cadê? A Elisângela. Quando pode ser utilizada a planta in natura? 1000 situações, tá? A planta in natura, porque quando a gente faz a purificação para utilização em farmácias de manipulação, em produtos cosméticos industriais, essa purificação, ela é mais em decorrência da segurança da diminuição da toxicidade, que não é muita, porque a gente utiliza ela externa. A toxicidade é quando a gente utiliza por via oral, ingerindo, tá? Então, você precisa ter um cuidado maior, a gente depois vai, inclusive, ver isso daí na prática, se Deus quiser, que a gente precisa retirar uma parte mais amarelada que a babosa tem entre a parte central e a casca, porque ela tem uma região tóxica, mas quando a gente utiliza por meio externo, superficial, a gente pode utilizar a planta in natura praticamente para tudo, tá, Elisângela? A gente utiliza a planta in natura, por exemplo, como calmante da pele. Vocês já ouviram falar? A gente utiliza como calmante da pele, diminuir a vermelhidão, diminuir a irritação, diminuir coceira, tá? Pode ser usada. Escutei aqui que alguém levantou a mão. A gente pode utilizar como cicatrizante, como anti-inflamatório de pele, tá? A gente também utiliza, inclusive, por via oral, a gente utiliza como anti-inflamatório também. Utiliza na parte, algumas situações na parte íntima, para combater secura vaginal, para recuperar o pH da vagina, também pode ser. Gente, é uma planta fantástica e sensacional. Alguém levantou a mão. Professor, fui eu. Oi, Eu já vi Jess. muita gente retirando a babosa e, tipo, ali na hora passando na pele mesmo. Como o senhor estava falando. Sim, pode Só sim. retira essa esse Quando a gente vai amarelozinho que ela utilizar. tem, que é tóxico, e passa Mas na quando a pele gente. mesmo. Quando a gente vai utilizar a babosa,
assim que a gente corta, ela já começa a pingar, né? Aquele líquido viscoso que ela tem dentro. E aí você tira a parte da folha, ali é uma folha modificada. Você tira aquela casca e aí você percebe, quem nunca, né, retirou, depois, se Deus quiser, quando a gente voltar, a gente faz uma prática com babosa e vocês vão ver. Entre a casca e o meio da babosa, né, o centro dela, que é onde está aquela substância viscosa, tem uma camada amarela. Aquela camada amarela é que é a tóxica. Você retira ela e aí você pode já passar diretamente na pele, tá? Não tem problema. É muito utilizada, principalmente no interior, dessa forma. Aqui em casa a gente utiliza assim, por exemplo. Corta, tira aquela parte amarela e já passa na pele, tá? No cabelo. Aqui o povo daqui de casa ama passar nos cabelos. Eu vou ter que começar, né? Sem cabeleireiro, daqui a pouco meus cabelos estão lá na bunda e eu vou precisar começar a passar a babosa, porque meus cabelos, gente, crescem muito rápido. Eu tenho que cortar de 15 em 15 dias. Eu já tô há 20 dias sem cortar os cabelos, eles vão ficar enormes. Beleza? Mais alguma dúvida acerca da babosa? Tem aqui no chat, tem alguma coisa. Ah, tá. Porque meu pai usa em tudo. Porque, gente, é porque tem muita gente que usa para tudo mesmo, tá? Mas normal. Professor, meu Oi. pai, ele corta os pedacinhos, deixa no congelador. Aí, quando a gente precisa, leva uma queda, sei lá, faz alguma coisa, uma muriçocazinha, ele vai lá com um pedacinho de babosa. Toma aqui, minha filha. Lá no meu congelador tem um monte cortado os pedaços. Você falou, aí eu só me lembrei do daqui de casa. Tem um monte de pedaço de babosa cortado. Aí, assim, pai, isso aqui não tá usado não, né? Não, minha filha, pode usar, é só seu. Mas essa questão... Ah, muito bom, Elisângela, você ter falado isso. Essa função calmante, tá, do aloe vera, ela serve para picada de muriçoca, tá? Ela dá essa função calmante muito boa para picada de insetos, tá certo? Professor, porque minha mãe, ela já tá com a pele bem fininha, que ela encosta em qualquer lugar, às vezes até a costura do lençol faz um hematoma na pele dela. Sim. Aí ela usa também produtos com ureia, tá, né, para que hidrata melhor. Aí meu pai sempre vem com aloe vera para passar e cicatriza mais rápido. Ela percebe a diferença? Ela percebe. É muito bom, gente. Para a pele, a utilização aí da babosa é muito boa, tá? Muito melhor até do que muita substância sintética. Muito, mas é assim, ó, de longe, tá? E aí, falando sério agora, não que eu não tivesse, né? Professor, o senhor estava brincando até agora, não. Mas quando a gente tiver com as nossas aulas práticas, que aí, terceira vez, né? Se Deus quiser, vão voltar, porque eu estou dizendo que se Deus quiser, vão voltar, significa que as coisas vão melhorar, tá? Tenho fé. Se bem que, né, depender aí de quem é para depender. Mas vamos lá. Eu levo umas mudinhas para vocês, tá? Que eu tenho muito aqui em casa. Aí eu faço as mudinhas e eu dou de presente para vocês levar para as casas de vocês. E aí, a gente olha aí quem é que chegou, tá? Esse é um dos hidratantes, especialmente eu, pessoalmente, que eu mais gosto. Né? Esse hidratante corporal da Neutrogena é um dos que eu mais gosto por conta da sensação. Na minha sensação de pele, eu gosto muito, porque ele dá uma hidratação muito boa e, a mim, não fica, cearensemente falando, aquele breado, que eu odeio, tá? Então, eu gosto muito desse daí. Além de a minha pele é extremamente seca ao ponto de, dependendo, se eu estiver viajando para algum lugar que seja muito seco, eu já fiz uma viagem há um tempo atrás, eu fiz uma viagem para um deserto, e aí eu acordei, né, estava no hotel lá, e eu acordei de manhã, e quando eu olhei, tinha sangue no lençol. Meu Deus, eu menstruei. Não. Simplesmente foi a minha perna que abriu.
de tão seco. A pele da minha perna, como é que chama? Fala, meu Deus. Da canela, na parte de trás, ela abriu, de tão seco, por isso vocês tiram. E aí, esse hidratante aqui, né, ele tem uma formulação que é para... que tem a hidratação ativa, que a gente chama, tá? O que é hidratação ativa? É aquele que tem o mecanismo de oclusão e o mecanismo de umectação, tá? Gente, desculpa, é que eu não aguentei a piada. A gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? Aqui, no caso, como tá gravando, eu perco o emprego e aí eu perco a piada, porque, né, não vou ter mais nem como pagar minhas contas, mas enfim. A gente tem, tá, a utilização da glicerina dentro dessa formulação. Ela é utilizada como solvente para diversas substâncias e tem uma ação umectante e protetora da pele. Tanto que a gente tem a utilização da glicerina, aí que vocês podem ver, no álcool em gel. Tem muito álcool em gel que utiliza glicerina para evitar a desidratação da pele por conta do álcool. Então, ele age como um umectante, né? Então, ele faz com que haja a captação da umidade do ar para a região da pele, e aí a gente evita a perda de água, que é muito potente com o álcool. Porque o álcool, a gente sabe, quando ele evapora, ele leva a água junto. E aí a nossa pele fica completamente ressecada. Quando a gente utiliza o álcool em gel, que nós temos em alguns deles na formulação a presença de glicerina, ele mantém, né, a hidratação da pele através da umectação. E aí, nesse caso, a recomendação de uso, a gente geralmente utiliza na concentração de 2 a 10%, tá? E aí eu vou contar um negócio para vocês que eu já passei com glicerina, porque a utilização é de 2 a 10%, né? Só que a utilização ela é de 2 a 10% quando a gente usa para formulação de pele. Quando a gente usa para formulação de superfície, que aí já não é cosmético, é um produto para limpeza, a gente utiliza numa concentração muito menor, tá? E aí, quando eu fazia faculdade, eu trabalhava com microbiologia, ou seja, com bactérias e tal. E a gente tinha que ficar passando álcool na mão o tempo todo. E a minha mão, não é por nada não, mas eu lixo uma parede fácil, tá? Passando a mão na parede. E aí a minha mão piorava, porque eu usava álcool direto na mão. Aí, né, eu estudando cosmetologia na faculdade, não sei o quê, glicerina, 2 a 10%. Aí eu, né? Gente, descobri a fórmula mágica da hidratação no álcool, BBB, não sei o quê. Aí tinha o álcool que a gente passava na mão e passava nas bancadas para limpar as coisas. Aí o bonito fez o quê? Eu vou misturar glicerina no álcool para eu não ficar com a mão ressecada. Aí eu tinha lá, nas coisas de cosmetologia, 2 a 10%. Aí eu disse, não, mas 2% é muito pouco. Eu vou estar pelo menos 3%. Aí, meu povo, eu já passei por cada uma das minhas ideias. Eu sozinho dentro de um laboratório é uma destruição. Eu tenho que estar com outra pessoa para a pessoa me segurar para eu não fazer merda. Ou para eu não fazer besteira toda a vida. Aí, botei 3% lá no álcool. Aí, ó, eu crente que eu estava abafando. Cheguei pro povo do laboratório, gente, nossos problemas com mão ressecada acabaram. O pessoal começou a usar o álcool para limpar as bancadas. Só que quando a gente usa glicerina em álcool de limpeza de bancada, que não é para usar, mas se for usar, é uma quantidade de 0,5, eu botei 3. Gente, tava tudo nas bancadas. Eu botava uma coisa na bancada, quando eu via a coisa tava bem ali do outro lado, assim, ó. Que eu ficou melado, sei lá, e aí as coisas iam andando assim na bancada, sabe? Não, nada mais ficava parado nas bancadas. E aí a professora olhou para mim e disse que se qualquer coisa que quebrasse, quem ia pagar era eu. Coitada, né? Era só fazer medo, porque como é que pagava? Liso, eu recebia o diabo de uma mesada da faculdade de R$250. Na época, meu filho, servia demais. Eu ia pro forró, enchia minha cara, ainda voltava com dinheiro. Hoje, R$250 você não faz nada, né? Não compra nenhuma calça jeans para um jovem de 16 anos. Mas aí, voltando, essas coisas só quem faz sou eu.
A gente utiliza para formulações hidratantes de 2 a 10%, tá? Então, 2 a 10% é a formulação que a gente utiliza. Um exemplo, a gente pode juntar com algumas substâncias que nós já utilizamos. Então, glicerina, aloe vera, ureia e a loção base para QSP para 100 ml, por exemplo. Aplicar após o banho no corpo. Só por essa formulação assim, pessoal, a gente já percebe, tá? A gente já percebe só por essa formulação que ela possui uma alta capacidade hidratante. Nós temos 3 ativos hidratantes: glicerina, aloe vera e ureia, que possuem um poder de hidratação altamente potente. Tá? Então, esse hidratante corporal, a gente possui aí processos, né, hidratantes bem potentes, tá? Além disso, a Maria Cecília, quero ver as lágrimas na prova. Nem tem lágrimas na prova. A prova tá bem facinho, meu povo, eu já fiz. Para mim. É o seguinte, outros, tá? Agora vamos para os compostos aí que a gente tem mais novos no mercado. Provavelmente vocês também já escutaram, já ouviram falar na aquaporine. A aquaporine é uma substância que repara e restaura a função da barreira da pele, promove uma hidratação natural através do aumento da circulação de água entre a derme e a epiderme, e ele reestrutura as células, normalizando a quantidade de aquaporine na pele. Tá? Então, a gente reestrutura essas células. Essa reestruturação, pessoal, das células que a gente utiliza nessas aquaporines, que são substâncias naturais, tá? Então, como é que a gente trabalha com elas? Essas aquaporinas, elas são proteínas que a gente tem na pele. E aí a gente descobriu que a gente consegue purificar, formar, produzir em laboratório e acrescentar dentro dos produtos cosméticos. Assim como a gente fez com a ureia, assim como a gente fez com o ácido hialurônico. Então, são substâncias que já existem, tá? Essas aquaporinas, e elas são proteínas do que a gente chama de canal de água. Então, ela vai aumentar a permeabilidade, né, das membranas da nossa pele. Então, essa aquaporina, ela permite que a água, ela caminhe mais, ela caminhe melhor entre as camadas da pele, tá? Porque ela abre um canal. Então, eu tenho uma membrana lipídica, que vocês conhecem, que forma a membrana das nossas células, e a água, ela tem dificuldade de passar pelas membranas exatamente porque ela é lipídica. Então, a água não consegue atravessar tão facilmente essas membranas, porque água e óleo não se misturam em condições normais. Essas aquaporinas, elas formam um canal no meio, deixa eu ver aqui como é que eu posso mostrar para vocês. É como se aqui fosse a camada lipídica e a água, ela não consegue atravessar. Vamos supor aqui de baixo para cima, da derme para a epiderme, né? Então, essas aquaporinas, elas formam o quê? Um canal bem aqui, e aí a água passa por esse canal aqui atrás, ela não atravessa a membrana propriamente dita. E aí isso facilita com que a epiderme ela esteja sempre permeabilizada, sempre com hidratação. Porque a derme ela é fácil de receber hidratação. Ela recebe através da corrente sanguínea. Né? Então, quando ela vai perdendo água para a epiderme, ela vai recebendo da camada vascular e tudo mais. A epiderme é que é difícil de receber água. Então, essa aquaporina, ela facilita essa hidratação, tá? E aí, como é a recomendação de uso? Geralmente, de 2 a 5%, e a gente tem várias formulações que podem ser feitas. Um elixir facial pós-sol, onde a gente tem presença de substâncias bem novas, como a aquaporine, 2%, o Dense Skin, 3%, a gente vai falar depois sobre ele. Base, que a gente utiliza QSP aí para 30 ml, por exemplo, você aplica no rosto 3 vezes ao dia. Pode ter um creme, gel creme para contorno dos olhos, onde você usa a aquaporina, rutina
e aí você aplica na área dos olhos pela manhã e pela noite, ou você pode ter um sérum hidratante para a pele madura, aumentar ainda mais essa proteção e essa hidratação da pele madura. Aquaporine, Iris Iso, que é uma substância que tinha lá naquela lista que nós mostramos no começo, tá? E uma base Second Skin, que é importante para a pele mais madura. E aí você aplica pela manhã e pela noite, após a limpeza e a tonificação da pele. Tonificação dessa pele que pode ser feita, inclusive, com o famoso aloe vera que nós falamos lá no início, tá? Outra substância que a gente pode utilizar, a gente tem o Hidroviton, que é um complexo hidratante que ele é não oclusivo, ou seja, ele não tem uma parte lipídica, é oil free. Aqui eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Mas como vocês vão ter essas formulações para vocês, então, show de bola, tá? Ela, pessoal, ela tem uma combinação que age de forma parecida com o NMF, que nós falamos lá no começo da nossa aula. E ela é utilizada porque promove uma hidratação de 24 horas. Sendo assim, tá? Geralmente a gente tem ou uma utilização uma vez por dia, ou no máximo 2 vezes por dia, porque ela já promove uma hidratação longa e contínua. A gente pode utilizar para a pele oleosa, formulações que tem o Hidroviton, que tem aquaporina, que tem o D-pantenol, e aí você faz uma base com Skin Cell para 30 ml. Ou Hidroviton, Iris Iso, Silica Shell e o creme base. Tá? Isso para aplicar na área dos olhos ou para aplicar na face 2 vezes por dia. Por que na face a gente, e nos olhos, obviamente, a gente pode aplicar 2 vezes por dia? Porque ela está recebendo muita quantidade de vento no nosso dia a dia. A gente está andando na rua, a gente vai acabando ressecando aquela camada por conta do sol e por conta do vento, tá? Então, aí a gente utiliza 2 vezes por dia. A Rosilene está pedindo aí o link do grupo do WhatsApp. Quem tiver, não sei nem se tem grupo do WhatsApp da disciplina, mas se tiver, vocês mandam aí para ela, tá? A gente tem também, pessoal, diácido hialurônico, como esse que vocês estão vendo aí. Esse ácido hialurônico é um ácido orgânico, normal, molécula altamente higroscópica. O que isso significa? Ela tem muita capacidade de absorver uma grande quantidade de água. A absorção dessa substância da água do ambiente faz com que a gente mantenha a nossa pele muito úmida, muito umidificada, tá? E aí, essa característica higroscópica do ácido hialurônico, além de tudo, promove uma hidratação. A gente sabe que o ácido hialurônico tem outras funções. Elasticidade da pele, tonicidade. Gente, quando eu falo tonicidade, vocês sabem o que é? Suavidade, tá? Superfície mais uniforme. O que é uma pele tonificada? Eu falando tonicidade, vocês sem saber o que é, ninguém pergunta. Professor, Oi, Jéssica. o tônico, ele ajuda a pele a absorver os outros produtos que a gente vai usar. É mais tonicidade, ou menos tonicidade, pessoal, ela é uma característica de deixar a pele, como não está dizendo, tônica, de deixar a pele fortalecida, vigorosa, tá? Então, você percebe aquela característica em que você olha para a pele da pessoa e você percebe que é uma pele saudável, tonificada, tá? Não necessariamente jovem, Vitória, porque a gente pode ter uma pele com tonicidade sendo uma pele mais madura. Agora, você percebe que ela é uma pele cuidada, jovem, ó. Eu li tua palavra. É uma pele cuidada, tonificada, saudável. E aí,
é uma íntegra perfeita, Elisângela. E essa tonicidade da pele faz com que, pelo fato dela estar saudável, ela consiga reter melhor os produtos que a gente utiliza. Então, acaba favorecendo a finalidade dos outros produtos também, a ação dos outros produtos. Tá certo? E aí, o ácido hialurônico, além de característica hidratante, ele possui todas essas outras características. Aumentar a elasticidade da pele, aumentar a tonicidade, suavidade e mostrar uma superfície mais uniforme. É utilizado de 1 a 10%, e como exemplo de formulação, a gente tem a hidratação, o hidratante para pele oleosa, com ácido hialurônico, aquaporina, D-pantenol e Skin Cell, que é uma base onde você pode, por exemplo, aplicar no rosto 2 vezes por dia. E aí é utilizado bastante para a pele do rosto, porque já que ele tem uma característica de elasticidade, de tonicidade, de hidratação, de superfície mais uniforme, as pessoas utilizam no rosto exatamente porque é a parte mais exposta. Então, você quer mostrar uma pele do rosto mais bem cuidada, mais elástica, mais saudável. Então, o ácido hialurônico, ele está presente em muitas formulações. Está utilizado como hidratante facial. A Ana Karine está perguntando, a tonicidade, ela não está relacionada com o tônico que a gente usa, né? Que tônico? Aí, que tônico que você está perguntando? Não, é porque eu acho que confundi um pouco. Que a gente não usa, por exemplo, para preparar a pele, aí usa um tônico. E isso ele não. E essa palavra aqui, essa tonicidade que o senhor está explicando, ela não é ocasionada com o uso desse tônico que a gente usa. Acho que com a dúvida assim na cabeça tonicidade é uma característica. Você ter uma pele, né, que tem uma tonicidade maior. O tônico que vocês utilizam, ele promove tonicidade também. Esse ácido hialurônico promove tonicidade. O tônico promove tonicidade. Então, são nomes parecidos que vêm da mesma coisa. Tonicidade é algo que é promovido por uma substância tônica. Então, não deixa de ser. O tônico que vocês utilizam na preparação da pele, por que vocês utilizam? Porque ele vai promover a tonicidade da pele, e uma pele que tem uma tonicidade melhor, ela recebe melhor os outros produtos, e os produtos que vocês utilizam, eles têm a sua atividade aumentada. Então, quando você usa um tônico, você promove uma hidratação melhor, você promove uma suavidade melhor, você promove a recepção de substâncias na pele melhor, você promove uma despigmentação melhor, se a finalidade for essa, quando você quiser utilizar depois produtos despigmentantes. Então, tonicidade é a característica de pele tonificada. Deu para entender? Aí é outra coisa, tá, Francisca? O biotônico que a minha mãe me dava para aumentar meu apetite, quando eu era criança, está funcionando até hoje. Tá? É o remédio mais longo que existe na face da Terra. Mas tônico, você dava para ficar forte. Então, também vem da mesma situação. Você utiliza na pele para você fortalecer a pele. Tonificar essa pele. Tá? E aí, a gente tem, por último, entre as substâncias hidratantes, com potencial hidratante, a gente tem o irizizo, ou a irizizo, que é indicado para mulheres em todas as fases da menopausa, porque ela combate o processo natural de envelhecimento da pele, que é causado pela diminuição hormonal. Tá? Então, esse é ótimo. Essa substância, pessoal, ela promove, tá, o melhoramento da pele que já está começando a ficar debilitada pela falta hormonal. E aí a gente tem substâncias que são isoflavonas. Isoflavonas, alguém já ouviu falar? Nas isoflavonas? Isoflavonas são bem conhecidas. São substâncias
que a gente utiliza também como fármacos, tá? Isoflavonas são substâncias derivadas de plantas medicinais, a gente tem algumas aí que tem, tá? Mas a isoflavona, ela é importante porque ela tem uma ação que ela é bem parecida com o estrógeno. Então, ela acaba auxiliando em uma potencial reposição hormonal. Se vocês forem dar uma olhada em vários medicamentos ou substâncias que são utilizadas em reposição hormonal, a gente tem presença de isoflavonas. Tá? Essas isoflavonas são substâncias que elas parecem muito com o estrogênio. E aí, essas isoflavonas, elas acabam compensando a perda da atividade hormonal que a mulher tem na menopausa. Tanto é que, na farmácia, se você for, a gente tem um monte de produto que a gente toma, né, via oral, que são à base de isoflavona de soja, porque a soja, ela é uma substância, que é um vegetal que possui muita quantidade de isoflavona, tá? Tanto é, e aí são utilizados para diminuir os efeitos da menopausa. E a gente pode utilizar a Iris-Iso, né, que possui essa isoflavona, também para aumentar a tonicidade, a hidratação e a elasticidade da pele, além de reduzir a superfície e a profundidade das rugas, que são causadas pela diminuição hormonal quando a mulher entra em menopausa. Então, ele não deixa de ser um produto que é utilizado como repositor hormonal, mas o foco desse produto é mais a pele, do que os repositores hormonais que a gente tem na farmácia, utilizados, por exemplo, para diminuir sintomas da menopausa, como calores, que as mulheres reclamam muito quando entram na menopausa, né, que fica com muito calor, aí é outra coisa. Aqui a gente está tendo a utilização de isoflavonas, que são isoflavonas da Iris. Então, Iris, isoflavona, para a gente diminuir as características que a menopausa traz para a pele. Ela é utilizada de 3 a 5% em cremes, loções, géis, e a gente pode fazer um gel creme noturno anti-aging, ou seja, anti-envelhecimento, exatamente pela característica de reposição hormonal. Então, ela é utilizada em creme anti-age para diminuir as características do envelhecimento, tá? E aí você utiliza em formulações, por exemplo, 5% de Iris-Iso, Elastocel, que aumenta a elasticidade da pele, e um gel de natrozol para 100%, que é uma base que a gente pode utilizar. Quando eu digo esses nomes, pessoal, desses géis, são as bases que a gente tem no mercado. Tá? Eu posso ter gel de natrozol, eu posso ter base de carbopol, eu posso ter creme Lanete, que são extremamente conhecidos. Aí vai depender dos ativos que eu quero incorporar naquela base e saber qual é a que possui menor interação dentre elas, tá? Então, por isso que a gente vai aí, uma quantidade gigantesca de bases a gente pode ter, né, sendo utilizadas, tá? Lá no nosso laboratório de cosmetologia, tem base que nem presta, vocês vão conhecer um monte de base, vão pegar nelas, vão sentir a viscosidade, vão ver como é a sensibilidade na pele, a parte sensorial. Então, eu boto aqui um exemplo de formulação, mas não significa que eu só posso utilizar essa substância ativa com esse tipo de gel, não, tá? Eu posso escolher outros géis também para utilizar se eu quiser fazer uma formulação em formato de gel. E aí eu posso ter como modo de uso a aplicação durante a noite todos os dias. Não posso utilizar de forma exagerada, porque já que ela possui característica hormonal, se eu utilizo de forma exagerada, eu vou acabar desequilibrando agora para o outro lado, uma quantidade aumentada de sintomatologias por conta de hormônios em exagero, tá? Então, por isso que a gente tem que utilizar esse gel anti-aging no seu modo de utilização normal, uma vez por dia, ao dormir aplicando à noite. Por que, pessoal, aplicar à noite? Ah, pergunta interessante. Por que aplicar à noite? Porque eu podia só dizer que era aplicar uma vez por dia.
o que é interessante aplicar à noite? Ana Tiffany está escrevendo, porque eu estou vendo. Pode chutar. Vamos lá. O que a Ana Tiffany falou é verdade? É. Mas não é por isso. Porque não pode ter luz? Não. Porque, pessoal, como ela tem uma característica hormonal, a gente tem que seguir, aí provavelmente vocês sabem, que durante o dia, a concentração de hormônios no nosso corpo, ele varia, né? Então, tem essa variação na quantidade hormonal, principalmente na mulher. Na mulher, a variação hormonal ela é maior ainda. E durante a noite, a gente utiliza a isoflavona porque a gente acaba coincidindo com o pico hormonal do corpo da mulher. Então, a gente utiliza durante a noite para poder ter um acréscimo nessa potência hormonal que junta com o estrógeno, que ela teve diminuído, mas que ela continua tendo, e a isoflavona, que vai ter também esse processo. Se eu utilizo muito durante o dia, a mulher vai estar sempre com o nível de estrógeno aumentado. E aí acaba não sendo natural. Porque o natural é que a gente tenha picos e depressões da quantidade de estrógeno na mulher durante o dia. Tá? Então é só para que coincida com o caminho de concentração hormonal natural que a mulher tem. Certo? Então, por isso que a gente utiliza durante a noite. Mas não significa, Tiffany, que à noite as células não se renovem. Sim, só não é a causa, tá? Mas é verdade. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente falou até agora? Lembrando que eu não quero que vocês decorem essas formulações que a gente falou, não, tá? Formulação não necessariamente precisa ficar decorada. A gente tem essas formulações onde a gente pode pesquisar as formulações. A gente vai inventar milhões de formulações diferentes. E quando a pessoa trabalha com cosmetologia, um dos pontos positivos e um dos trabalhos que a gente tem na cosmetologia é exatamente o teste. É eu juntar as substâncias, ver se tem algum processo de interação, e se não tiver um processo de interação benéfico, é a gente comparar com o que a gente tem no mercado para saber se aquela mistura que a gente fez, ela tem um potencial, um efeito maior do que o que a gente tem no mercado. Então, a gente vai fazendo esses testes, as concentrações, misturando substâncias, exatamente para a gente tentar fazer formulações que sejam mais efetivas, que sejam melhores para as pessoas que estão utilizando. Tá certo? Entendido? Então, pessoal, a gente vai, na próxima aula, já acabou que a gente não tirou intervalo, né? Mas a gente acabou terminando, foi mais cedo do que eu pensava. Professor, essas fórmulas servem para a pele tanto do corpo quanto de rosto? Sim. Agora, Jéssica, um ponto importante que a gente tem que lembrar quando a gente utiliza para a pele de rosto e para a pele de corpo. A gente sabe que através, né, dos nossos estudos aí, que vocês também já estudaram, relacionados à fisiologia da pele, vocês sabem que a característica da pele, entre a pele do rosto e a pele do corpo, ela modifica em relação à elasticidade, ela modifica, esqueço não, Rochelle, ela modifica em relação à oleosidade, né? Então, é o que eu disse, o meu exemplo, tá? Obrigado, Rose, tudo bem, depois você assiste, tá? Mas a gente já está terminando. A gente tem essa diferença. Eu, por exemplo, enquanto eu falei para vocês, a minha pele corporal é extremamente seca, mas a do rosto eu frito um ovo, dependendo do dia, tá? Então, extremamente oleosa. Então, ela tem uma diferença muito grande do rosto para o corpo. Então, o que é que vai definir, Jéssica? O que é que eu utilizo para o rosto ou o que é que eu utilizo para o corpo? Primeiro, a minha característica de pele dos dois locais. Ponto 1. Segundo, qual é a outra característica que eu vou definir?
qual é a base que eu estou utilizando naquele cosmético. Se eu estou utilizando uma base seca, eu vou para um que não possui óleo, por exemplo, uma base oil free, eu utilizo para peles normais a peles oleosas. Aí eu vou escolher. Para o meu rosto, vai ter uma pele mais oleosa, então eu uso uma que tem oil free. A pele do meu rosto é muito seca, eu posso utilizar uma base que possui um óleo vegetal, né? Isso vai ser definido na hora da escolha. E a gente tem alguns componentes ativos que são mais específicos para regiões do rosto. Então, aí, aqueles que são utilizados para essa parte de baixo dos olhos, para a pálpebra, né? Mas aí é uma especificidade do ativo. Então, são exceções, características relacionadas a exceções. Mas o principal componente que a gente utiliza é qual base utiliza para escolher, qual base tem naquela formulação. Oi, Karine, pode perguntar. Jéssica, ok, obrigado, por nada. Diga lá. Ah, desculpa, Tiffany, eu vi que alguém perguntou do Rosa Mosqueta e eu pulei. Não sei se foi você que perguntou antes. Eu acabei lendo, eu estava falando alguma coisa, fiquei de falar depois e passou. O óleo de rosa mosqueta pode ser usado como hidratante, já que um de seus benefícios é melhorar a elasticidade da pele? Sim, ela tá, ó. É porque eu não sei se você chegou a ver. Ela tá, inclusive, opa. Vem aqui, ó. Tá? Então, ele é utilizado também como um ativo de hidratação. Tá? É um também bem utilizado. Hoje, diminui um pouquinho por conta desses novos ativos. Né? Hoje, a gente vai ter, inclusive, uma aula falando sobre isso, sobre a utilização de nanopartículas para melhorar essas... Né? Aí a gente vem os nanocosméticos. A gente está tendo a diminuição dessa utilização, tá? Mas ainda é utilizado e pode utilizar diretamente na pele. Dependendo da concentração que você está encontrando, pode utilizar. Certo? Deixa eu ver, Karine tem uma dúvida do APS. Oi, Karine, pergunte. Professor, a sua parte da APS eu vou falar sobre vários veículos, né? Eu não vou falar sobre só aquele que está sendo utilizado na nossa paciente. É isso? Vai depender, porque muitas de vocês estão fazendo aí 30 milhões de disciplinas diferentes, e aí umas vocês... o meu APS é para facilitar a vida de vocês, tá? Não quer complicar a vida de ninguém, não, nem a minha. Eu não tenho 389 milhões de coisas para corrigir diferente. Então, o que é que vocês vão fazer, tá? Vocês podem pegar o tema que... Como o nosso é cosmetologia, basicamente, muitas das situações que vocês veem em outras disciplinas tem relacionado alguma coisa com cosmético. Então, se você está na massoterapia, a gente tem cosmético que é utilizado na massoterapia. Se você está trabalhando na parte de... deixa eu ver, o que mais? Daí uns exemplos, sei lá, pós-cirúrgico, tem cosmético utilizado lá no pós-cirúrgico. Na facial, na tricologia, 300 mil coisas. Então, o que eu quero que vocês falem na minha parte? Ah, você está com foco na tricologia, porque você está fazendo essa disciplina. Pode falar em relação aos benefícios dos cosméticos que são utilizados lá na parte da tricologia, na parte do facial, na parte do corporal, na parte da... Enfim, tá? Então, você colocando dentro a parte da cosmetologia no que você já está falando, para mim já é válido. Os benefícios de utilizar o cosmético, aquele determinado cosmético, aqueles determinados cosméticos naquela situação. Quando é que você não pode utilizar? A pessoa está com ferimento, eu não posso usar a hidroquinona, por exemplo. A pessoa está com uma lesão de pele, eu não posso utilizar isso. Né? Então, você falar características benéficas e cuidados que você tem que trabalhar com a cosmetologia naquilo que você já está estudando, tá? Tendo isso, para mim, tá ok. Isso vale para todo mundo, tá certo? Ok? Em relação a PS, se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Professor, só uma dúvida. O senhor vai terminar aquele slide da aula retrasada?
Qual deles? Deixa eu ver aqui. O que fala de emoção, que o senhor deu até gel translúcido aniônico. Porque o que eu faço, tá? Os slides da gente, eles sempre, Tiffany, são maiores do que a aula. Sempre. Tá? Então, por exemplo, eu pego o que tem de mais importante, falo para vocês, mas eu coloco um a mais, para vocês terem acesso àquele material, tá? A nossa aula, teoricamente, era só até aquela parte. Mas eu sempre coloco um a mais na aula. E na prova, ele vai cair aquela parte na prova? Aí, o que vai cair na prova? Só o que a gente fala em sala de aula. Ok. Só o que foi falado. Tá certo? Então, vocês vão ter como base para estudo da prova, que inclusive eu vou falar da prova agora, as nossas aulas. Certo? Então, por exemplo, eu posso chegar para vocês hoje e perguntar lá na prova, colocar uma situação, boto lá, Ana Tiffany é uma pessoa que trabalha externamente, então ela anda muito no meio da rua, está exposta ao sol, BBB, tal, eu conto uma história. Ana Tiffany tem uma pele muito oleosa, reclama todos os dias com a mãe, BBB. Qual o mecanismo de um possível hidratante que você, como esteticista, pode indicar? Não, qual um tipo de hidratante você pode indicar para a Ana Tiffany? Qual é o mecanismo preferencial para a pele da Ana Tiffany? Aí você vai falar, oclusivo, umectante, hidratante ativo, entendeu? Baseado no que a gente falou hoje. Ou então, por exemplo, eu posso ter uma questão lá na prova que eu digo assim, deixa eu ver, o ácido hialurônico, ele é utilizado em qual porcentagem? Aí você vai ter que lembrar. Não, mentira, não vou dizer isso não. Oi, Jéssica. Eu tava tentando não rir, mas achei graça. Diga, Jéssica, pergunte. Você levantou a mão? Fui eu, prof. Quer fazer uma pergunta. As questões são abertas, fechadas ou misturadas? Geralmente são misturadas. Tá? Eu misturo questão aberta com questão fechada. Oi, Mara. Pronto, prof. É uma pergunta de uma coisa que eu li. Eu não estou em dúvida, mas eu quero saber o que você acha. Tá. Sobre... Maria, o que você acha? Eu vou até parar de gravar. Não, tô brincando. Vai, diz. Bom, eu estava lendo, dizendo que uns pesquisadores descobriram um desregulador endócrino cancerígeno em filtro solar e creme anti-idade. Que a composição dele Peraí, que eu estou lendo aqui. Descobriram a substância presente nos produtos até que são bem conhecidos, da La Roche, L'Oréal, Garnier, Neutrogena, que é o... Peraí que eu estou lendo. É porque a minha tela fica direto fechando. Peraí que eu estou lendo. Parte do estudo foi realizado no laboratório, no sudoeste da França. O produto... Gente, à medida que o produto envelhece, o octocrileno, ingrediente presente em diversos cosméticos, se transforma em benzofenona, uma substância extremamente perigosa. Só que, né, como a pele não absorve o filtro solar, mas absorve os outros, eu fiquei pensando se isso era verdade. Sim. Então, quer dizer que pode ser verdade essa informação? Pode ser verdade? Pode. Tá? Pode ser verdade. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de composição de filtro solar, aí você falou do octocrileno, né? Se eu não me engano. O octocrileno é o octocrileno. Ele é uma substância... Assim, vamos lá, para vocês entenderem. Basicamente, todas as substâncias que a gente utiliza, pessoal, como ativo, como base, a partir do momento em que o tempo vai passando, a partir do momento em que a gente tem exposição solar, exposição à umidade, elas vão sendo degradadas.
Qual é o problema, às vezes? É em que substâncias essas outras vão se transformando, tá? Então, o que pode acontecer? Pode ser, através dessa degradação aí do octocrileno, por exemplo, ele forma uma substância, né, potencialmente cancerígena. Agora, a gente tem que ter cuidado com essa palavra. Quando eu digo que algo é potencialmente cancerígeno, não significa que ela seja, certo? Então, aí a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar isso. Agora, eu ouvi falar, tá, disso também. Saiu uma reportagem que eu vi semana passada, se eu não me engano, no UOL, eu acho que eu li. Não me lembro não, mas eu acho que foi, tá? Lá no UOL. Então, o que vai ser feito agora? É que os estudos vão se concentrar em tentar provar isso. O que a gente já tem provado com o octocrileno? Tanto é que ele está tendo uma diminuição da utilização dele. É que ele eu vi que tem países que não usam mais. Ele é problemático para o meio ambiente. Então, a gente já tem muitos países que ele já não utiliza mais o octocrileno por causa do meio ambiente. Porque ele degrada coral, ele acaba indo, como a gente usa na praia e tudo mais, ele acaba indo para o mar e ele promove uma degradação de coral. E aí descobriram que ele pode ser potencialmente cancerígeno agora. Agora a gente precisa de mais estudos e provar que isso realmente é verdade. Que a gente sabe que ele tem problema com o meio ambiente, isso já é provado. Já é comprovado. Agora você me perguntar, professor, então pode ser verdade que ele gera produtos potencialmente cancerígenos? É verdade. A gente só precisa agora provar. Fizeram até um teste, né? Pediram para a pessoa ficar olhando os filtros solar, protetor e creme anti-age e olhar nos ingredientes que ele vai ser o que mais aparece, né? Um dos primeiros que aparece. Tá, você está falando o quê? Que nos rótulos dos principais produtos que a gente utiliza, dos protetores solares, que o octocrileno era os que mais apareciam, porque é uma substância barata. Entendeu? Aí a gente tinha um pensamento daquele de diminuição de custos. Você escolhe um que possui atividade de proteção solar, só que ele é uma substância não tão cara quanto as substâncias ativas de proteção solar mais novas. Então, por isso que ele ainda é muito utilizado, né? Mas aí ele já vem sendo estudado na França já tem um tempo, por isso que você viu aí, né, que ele foi descoberto esse potencial aí lá na França, porque ele já vem sendo estudado na França há muito tempo em relação a isso. E aí, provavelmente, eu estou falando provavelmente, muito provavelmente, agora a gente vai começar com um processo de descontinuação desse produto para proteção solar. Entendi. Vai ser daqui para frente, mostrando essa possibilidade, a gente vai ter uma descontinuação. Porque aí, se isso for provado, a gente pode ser que tenha os laboratórios, grandes laboratórios farmacêuticos e cosméticos do país vão ter problemas sérios. Então, eles mesmos vão começar a descontinuar, você vai ver. E são grandes nomes, né? Sim. Mas só, minha filha, que um processozão chibata aí, não sei quantas mil pessoas botando processo ao mesmo tempo, não tem laboratório grande que aguente. Então, ele vai preferir, com certeza, descontinuar o produto, mesmo que não seja provado, do que ficar suscetível aí a problemas processuais. É o que já aconteceu com vários produtos. Esse é só mais um. Obrigada, prof. Por nada. Tudo bem, pessoal. Mais alguma dúvida? Vamos falar da prova, se vocês não tiverem dúvida. Se quiser, pode abrir o microfone aí e perguntar outras coisas. Eu não sei se vocês já ouviram, se os professores já comentaram sobre como é que vão ser as provas, né? Porque o que acontece? Semana passada, aluno sendo aluno é maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também sou aluno. Então, quando eu sento do outro lado da cadeira, da sala de aula, aí os meus professores de doutorado dizem assim, meu Deus, aluno. Porque eles sabem que eu sou professor. Aí eles olham para a minha cara e dizem, aluno sendo aluno. O que foi que aconteceu? Semana passada surgiu um bafafá que as provas seriam no horário da aula.
pra quê? O mundo se acabou. Eu que não tinha nada a ver com a história, não mando em nada, pau mandar total, comecei a receber mensagem. Que conversa é essa? Que a prova não sei o quê, e eu, né? O que está acontecendo? Beleza. Como é que vai ser a nossa prova na realidade, tá? Vai ser assim. As provas, elas vão ser do dia 7 de abril, que é uma quarta-feira, até o dia 13, que é uma terça. Então, é de 7 a 13, tá? Então, de quarta até terça. De 8 horas da manhã do dia 7 até 10 horas da noite do dia 13. E aí, como é que essa prova vai ser feita? A prova, pessoal, ela vai ficar aberta durante todos esses dias para vocês fazerem. Só que, a partir do momento em que você foi lá e acessou a prova, começa a contar 12 horas. Então, você vai ter 12 horas. Oi. Todas as disciplinas vão ser desse modo? Todas. É institucional. É obrigatório que todos os professores façam dessa forma. Então, a prova vai ser no Moodle. E aí, quando você acessou a prova, você tem 12 horas para fazer aquela prova, tá? Então, eu vou almoçar. Pode ligar, depois você volta, o tempo está lá contando. Então, você tem 12 horas para fazer aquela prova, e aí ela vai ficar durante 7 dias aberta. Alguém levantou a mão. Se a internet cair, você tem 12 horas para a internet voltar. Jesus, Mary, Joseph, exatamente. Pode retomar, tá, Karine? Pode retomar sim. Pode sair, pode voltar, pode fechar o computador, pode voltar depois. Fazendo dentro das 12 horas, tá ok. Certo? Então é assim que vai ser feita. Não vai ser no horário da aula, especificamente. Vocês vão ter 12 horas para fazer, 7 dias na semana. Você escolhe quando é que você quer contar 12 horas. Entendido? E aí a gente vai fazendo o Moodle e aí vai ter pergunta aberta, fechada. Se acontecer Como é, Mari? Se acontecesse, tipo, eu não tenho 12 horas, aí a prova fechava sozinha. Cortou, digamos que acontece de eu não conseguir terminar a prova nas 12 horas. Aí o que? Essa prova ela fecha e fica salva as respostas ou tira 0? Assim, o que você já fez fica salvo. Certo. Certo? Ok, pessoal. Mas aí assim, né? Viu que vai dar as 12 horas, porque lá tem um tempo, tem um contadorzinho, você vai saber, tá? Viu que tá terminando, agora você precisa enviar a prova. Lembrei. Você precisa enviar a prova. Então, viu que tá terminando às 12 horas, não vai dar para responder tudo, envia. Né? Envia a prova, para poder não deixar de enviar. Certo? Beleza, pessoal? Acho que tá tranquilo, né, em relação à prova, não tem muita dúvida em relação a isso, não. Tá? Mas vai ser, pelo menos a minha, vai ser tranquilo. Ok, gente? Então, esse material, né, eu vou colocar para vocês, tá? Lá disponível. Já coloquei o link do videozinho para vocês assistirem agora, quando terminar aqui. E na semana que vem a gente se encontra. Semana que vem, deixa eu ver, que dia? 23, não é feriado. Porque dia 19 até agora é feriado, sexta-feira, né? E no dia 25, a gente não sabe ainda. Vamos esperar o governador. Mas 19 agora parece que vai ser feriado, mas a gente não tem aula. Mas como a nossa é dia 23, então semana que vem a gente se vê. Deixa eu só fazer a chamada rapidez, ninguém sai. Meu óculos, espera aí. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês a chamada para vocês verem. Por gentileza, quem for respondendo a chamada, se quiser ir saindo, está liberado. Rochelle fica para falar comigo.
Oi, Lívia. No final, eu também quero falar uma coisa com o senhor bem rapidinho. Tá bom. Pronto, vamos lá. Ver se vocês estão vendo aí a página de frequência. Dezesseis. Opa. Ágata. Presente. Alessa. Alice Maria. Amanda. Presente. Poxa, a Amanda não tem sobrenome, não? Aí no sistema? Poxa, por que no sistema você está sem sobrenome? Não sei. Amanda Kelly. Ana Beatriz Barbosa. Ana Beatriz Cassimiro. Ana Beatriz Varelo. Ana Cláudia Estevam. Presente, professor. Ana Karine. Presente. Ana Maria. Ana Tiffany. Presente. Ana Maria está presente, professor. Tá certo. Andresa. Presente. Ana Caroline. Ainoan. Bárbara. Presente. Brenda Raeli. Carla Larissa. Presente, prof. Arliane. Eliana da Silva. Elisângela. Presente, professor. Érica Maria. Yara Carneiro. Presente. Irineide. Presente. Isabelle Tércia. Isadora Santos. Isadora Santos. Oi. Botou não? Irineide. Não, não botei, foi falta. Ah, sim. Presença tá aí. Isadora Santos. Isabelle Andrade. Presente. Jamile Santos. Jávia. Deve ser Rávia. Tô aqui. Quem? Rávia? É Rávia, Jávia. né? É Jávia. É Jávia mesmo? Tá certo. É. Então está aí, beleza. Jéssica Maria. Presente. Juliana Aragão. Karine da Silva. Carolina Pereira. Caroline, desculpa. Aí. Falei antes, viu? Então tá valendo. Larissa Maria. Letícia Ferrer. Presente. Liliane da Silva. Lívia Barbosa. Aqui. Luana da Silva, perdão. Luana Kelly. Presente. Luísa Carolina. Mara Caeline. Aqui, prof. Maria Cecília. Aqui. Maria Francisca. Presente. Maria Gerlânia. Maria Natália. Maria Rosilene. Rosilene tá aí. Maria Tamires.
Mariana Lira. Presente. Marília Batista. Maiara Borges. Presente, professor. Paula Caroline. Maria Cecília. Sempre teve chamada? Sempre, mulher de Deus. Deixa eu ver. Agora eu me perdi aqui. Paula Caroline. Rita de Fátima. Rochelle de Araújo. Aumentou o tanto de gente dessa sala. Ruth Alves. Sarine. Tatiane Barreto. Presente. Thalia Azevedo. Thalia de Souza. Ainara de Fátima. Ticiane. Thalia Azevedo, tá aí. Ticiane também. Vitória. Kate. Presente. É eu? Não, né? É a Kate, mas a Damasceno tá aí, beleza. Vanessa. Presente. E Vitor Hugo. Gente, alguém do sexo masculino nessa turma que não seja eu. Entrou agora, que não tinha, não. Ok, gente. Então, beleza. Todo mundo. Então, chamada feita. Paula Caroline. Ele trancou. Jesus, então sou só eu mesmo. Paula Caroline, deixa eu ver, mulher de Deus. Cadê tu? Pronto. Sim, gente. Então é isso, tá? A gente se encontra na semana que vem. A Rochelle tem uma dúvida comigo? Fica. E tem alguém também que quer falar comigo? Tatiane, fica. Elisângela, qual livro você indica para complementar os nossos estudos? Eu vou... Na realidade, a gente tem livro de cosmetologia, tá? Só que qual é o problema? Nessa época de pandemia, tá meio difícil da gente pegar. Eu tenho um em PDF que eu vou compartilhar com vocês, tá? Porque aí em PDF todo mundo... como é que chama? Todo mundo tem acesso, tá bom? Tem um que eu gosto, que é de cosmetologia, que fala assim, cosmético, a química da beleza. Ele é bacana, esse livrinho. É pequeno, assim. Mas eu tenho outros também que eu vou fornecer para vocês no Moodle. A Ana Tiffany tem uma dica. Diga aí, minha filha, se você quiser qualquer coisa, você tem esse livro? Eu tenho um que eu comprei na Amazon. Eu comprei ele de R$30, só que agora ele tá 40. Não sei se eu consegui ver. É esse daqui, ó. Cosmetologia aplicada, né? Ele fala, tem tudo. Tudo que o senhor fala tá aqui, só que de forma explicada melhor. Extensa, né? Mas é muito bom ele. Eu tenho a coleção todinha. Pronto, eu mando no grupo do WhatsApp, Vitória. Pronto, eu tô vendo aqui. Eu não sei, não. Eu tiro o print e mando a foto, é mais fácil. É Simone Pires de Mato. Eu tô vendo aqui. Qualquer coisa, eu até tento, sei lá, baixar aí e dar para vocês em PDF. Certo. Tá? Então, mas eu vou colocar um material que eu tenho aqui para vocês em PDF na aula de hoje. Na aula de hoje eu coloco esse material todinho, tá certo? Então, gente, um beijo, obrigado pela presença de todos e todas, tá? Até semana que vem a gente se encontra. Muito obrigado pela presença, adoro quando vocês estão sempre como estão hoje, participativas. E aí a gente se vê na semana que vem, ó. Beijo para